Boa tarde, é uma alegria estar com você, começando o programa A Vida em Foco para todo o Brasil. Quer você me acompanhe via satélite ou canal digital aberto, ou mesmo pelo YouTube, TV Evangelizar Oficial. A partir de agora, nosso encontro oficial, para que a gente possa ajudar você a ter mais foco na sua vida, naqueles que você ama, como, por exemplo, as crianças. A gente precisa falar sobre este tema que é muito importante, a proteção das crianças. Afinal, nós falamos de futuros adultos, né? E toda essa base é muito importante que a gente tenha consciência do que está sendo feito, ensinado em termos de valores, princípios para as crianças. Então, eu vou conversar primeiramente com a Eliane de Carli, que é coordenadora do Núcleo Lux Mundi da CRB. Nós vamos falar virtualmente com ela. Também vou falar virtualmente, ele que está direto de São Paulo, que é o padre Francisco Galvão, vai falar sobre as 12 virtudes da mulher num livro que ele traz para que nós conheçamos. E você também vai entender por que o Brasil leva a fama de ser um dos mais ansiosos do mundo. E tem muito mais para você, então fique comigo que está começando o programa A Vida em Foco. E nós começamos o programa de hoje falando sobre a proteção das crianças. Não apenas o cuidado físico, mas o cuidado mesmo social, intelectual. Tudo que envolve a criança, que é tão importante que a gente converse a respeito disso. Então, eu vou conversar aqui com a Eliane de Carli, que é coordenadora do Núcleo Lux Mundi da CRB. Tem uma parceria também com a CNBB, não é, Eliane? Seja muito bem-vinda, viu, minha querida? Obrigada pelo seu tempo. Mesmo. Muito obrigada, eu agradeço pela possibilidade de estar com vocês hoje aqui. Mas é isso mesmo, é uma parceria entre CRB e CNBB. Que legal. Eliane, e quando a gente fala em proteção da criança, eu sei que é muito amplo, né, esse tema. Qual que é o principal foco que vocês têm com esse projeto? Começando de qual ponto, olhando para que horizonte? Olha, o nosso foco é trabalhar para que a igreja no Brasil cumpra o que o Papa Francisco pediu no moto próprio: vós sois a luz do mundo, vós estes lux mundi. O Papa lança esse documento em 2019, o nosso projeto nasce no final de 2020, para cumprir com principalmente 2 artigos deste documento, o artigo 2º e o artigo 5º, que é ajudar a Igreja do Brasil a estabelecer sistemas estáveis, facilmente acessíveis ao público, para o acolhimento de notificações de vítimas de violência contra crianças, adolescentes e adultos vulneráveis. Tá. É para isso que o Núcleo nasceu, para ajudar a igreja a ter estes sistemas para acolher as vítimas. Nós entendemos que isto se faz principalmente, e tem vários lugares do documento que nos ajuda a entender isto, que isto se faz por meio de prevenção. Entendi. Bom, então aí se a gente está falando de prevenção, talvez a gente tenha que conhecer alguns sinais ou não. Vocês trabalham com essa detecção de sinais, um canal, digamos, de ingresso dessas crianças e de uma forma segura? Na realidade, o nosso trabalho não é tanto acolher essas vítimas, não é acolhimento das vítimas, mas é de ajudar o ambiente eclesial a fazê-lo, a aprender como fazê-lo. E também é importante que nós digamos que o nosso trabalho de prevenção no ambiente eclesial, além de ajudar a detectar os possíveis riscos, onde estão os riscos, ajudar também a termos os ambientes propícios para que estes riscos sejam eliminados, né, ou minimizados ao máximo. Então, o nosso trabalho de prevenção é com relação a isso também. É ajudar as catequistas, ajudar as pastorais, ajudar os clérigos, os religiosos de modo geral, os integrantes de movimentos a terem políticas de proteção amplas que ajudem a perceber
quando existem riscos, que ajudem a acolher aquelas pessoas que já sofreram as violências e que ajude principalmente a evitar que elas aconteçam de novo. E isso acaba tendo um foco também numa parceria com a rede de proteção que existe no nosso país, então de também trabalhar conectado com a sociedade civil, com a prevenção também na sociedade civil. É um projeto muito importante, né? Porque ele vai trazer mais conscientização e mais ação mesmo, né? De como poder fazer diferença na vida dessas famílias por meio, talvez, de uma criança que chegue ali, né? Agora, exato. Eliane, você que está nesse meio, o que você entende hoje como as maiores ameaças a essa criança, né? Quando a gente fala em proteção, ele vem dentro do núcleo familiar ou ainda é uma ameaça externa? Não, a maior, né, tem vários dados assim que se repetem, não apenas em âmbito de Brasil, mas em âmbito internacional. Mas em âmbito de Brasil, o dado é 85% dos casos de violência contra a criança acontecem no ambiente familiar ou causado por pais, tios, avós, mães ou pessoas muito próximas à família. A violência contra a criança e adolescente no nosso país está ligada a um ambiente conhecido pela criança. Não é por pessoas estranhas. A maior parte acontece por pessoas próximas da criança. Pessoas da confiança dela, né? Dentro da casa, sim. E aí, como que é feito esse trabalho? Porque daí eu entendo que alguém que está sendo ali, está fazendo o papel desse acolhedor de fora, né? Dentro da igreja, tudo bem, ou às vezes é um catequista, como você mencionou, mas essa pessoa, talvez ela também vai ter aquele problema de eu não consigo resolver a vida desta criança, mas ela vai ser de alguma forma uma ponte, né? Como que funciona aí essa ponte? Tem mais pessoas que são envolvidas? Entraria voluntariado? Como que você visualiza isso? Veja, em âmbito de igreja do Brasil, nós ainda estamos falando em termos estes serviços em todas as dioceses, em todas as congregações. O que nós enxergamos justamente é que cada um de nós envolvido no ambiente eclesial pode sim, como você acabou de dizer, na maioria das vezes será sim o meio pelo qual as denúncias chegam e não apenas dentro do ambiente eclesial. Como nós falamos há pouco, as denúncias, as comunicações de fatos, de situações que acontecem no ambiente familiar. Então, o que é a nossa orientação tem sido sempre, né? Quando esta notificação chega, que nós chamamos de revelação espontânea, quando chega para alguém e se trata de uma criança ou de um adolescente, imediatamente quem acolhe esta comunicação precisa tomar medidas que já são previstas na nossa legislação, né, no nosso ordenamento jurídico, e que as orientações que nós damos para as revelações espontâneas são de que a pessoa que acolhe essa revelação deve procurar as autoridades do país, né? As autoridades legitimadas para receberem essa comunicação e verificar se de fato é verdade ou não, né? Então a orientação é essa. Tá. Eliane, não sei se eu posso chamar em qual estágio que está essa implementação, se vai haver alguma espécie de, por exemplo, de treinamento entre todas as dioceses, se vocês vão fazer algo do tipo, só para a gente ter uma ideia. Sim, nós já estamos fazendo. Desde janeiro de 2021, o núcleo foi inaugurado dia 20 de dezembro de 2020. Nossa, dia 8 bem rápido. 8 de dezembro de 2020, no meio da pandemia. Então, naquele momento, nós ainda não podíamos nos deslocar muito, não podíamos fazer viagens. Então, nós utilizamos durante este período, o primeiro biênio do nosso projeto, nós utilizamos muito
das videoconferências, de cursos online, realizamos cursos longos, inclusive, como, por exemplo, o ano passado, para os religiosos e religiosas do Brasil, foi um curso de 3 meses de formação. Porque, de fato, como você falou, precisa ter uma formação. Então, nós já estamos fazendo, em algumas dioceses nós já estivemos presencialmente, no norte do país, tanto na Amazônia como no Pará, nós estivemos. Isso eu posso falar, por exemplo, recentemente de uma que é pública, inclusive que está no site, no nosso site também, nas nossas mídias, né? Nós estivemos na Arquidiocese de Aparecida, nós nos encontramos com a província eclesiástica de Aparecida, que são 5 dioceses, para uma formação. Então, o nosso papel é ir ao encontro das dioceses. Então, você me pergunta em que pé que está. Nós temos aí em torno de quase metade das dioceses do país que criaram os seus serviços e agora eles precisam receber esta capacitação. Muitos deles, alguns já tiveram, mas muitos ainda precisam, para entender como é que deve proceder o seu trabalho, né? E a nossa insistência junto às congregações e às dioceses é no sentido de trabalhar, sim, muito com a prevenção também. Sim, e nosso serviço é disponível para colaborar com essa capacitação que precisa acontecer. Que legal. Muito bom e muito obrigada, viu, por compartilhar conosco essa boa notícia. Obrigada. É um prazer conversar com você. Eu vou deixar também o contato aparecendo ali do site para quem quiser saber mais. Muito obrigada, viu? Eu posso te pedir 1 minuto só para divulgar um curso gratuito. Nós temos uma parceria entre a CNBB, a CRB e o CELAM, com a PUC do Paraná e a União Catarinense de Educação. E esta parceria, neste momento, ela lançou um curso. Nós lançamos um curso no mês de maio, estamos com 2 meses desse curso, e esse curso é gratuito, é online, é bilíngue, português e espanhol. Olha. Ele é certificado pela PUC e nós já temos quase 800 participantes no curso. É uma primeira formação, é uma formação base para aquelas pessoas, para as pessoas entenderem como é que nós estamos falando de prevenção, de proteção, do cuidado e da transparência em âmbito de Brasil. Que legal. Muito obrigada por esse recado também importante, viu? Obrigada, Eliane. Um abraço. Eu que agradeço pela possibilidade. Um abraço. Obrigada a você. E olha, falando em crianças, falando desse mundo de proteção, a TV Evangelizar também preparou um material exclusivo para você, produção original da TV Evangelizar, para que a gente possa, de fato, não apenas nos preocuparmos, mas temos uma visão melhor, né, do que acontece com as nossas crianças. Acompanhe comigo um trecho. Papai do céu, me transforma num celular? Olha o desenho que eu pintei. Calma, filha. Papai acabou de chegar, tô bem cansado, tá? Só um pouquinho. O senhor precisa ver como eles têm paciência com ele. Mesmo quando chegam em casa, cansados do trabalho. Mas comigo não. Vão logo dando bronca. Ô menina, eu já falei que eu não quero que você mexa no meu celular. Vai brincar, filha, vai. Os olhinhos da minha mãe até brilham quando ela está olhando para o celular. É lindo de ver. Eu quero que ela olhe assim para mim também. Pai, olha essa casa que eu desenhei. Nossa, que casa bonita e colorida, né? Sim, é um mundo encantado. Ah, então por isso que você desenhou uma rosa gigante. O que é isso? Um coração que voa? Sim. Inteligente. Alô? Pai, tá me Fala, meu nobre. cachorro. Tudo certo? Graças Pai. a Deus. Só um minutinho, filha. Fui lá sim.
Quando estamos conversando e o celular toca, meu pai corta nossa conversa no meio. Já tomou café, filha? Escovou os dentes? Sim. Mas nunca mesmo, ele para de olhar o celular para conversar comigo. Você viu que semana que vem é aniversário do seu tio? É? Nossa, vai ter festa e tudo. Bacana. Pai, me ajuda a colocar todas as cores iguais? Agora não posso, filha. Depois. Mãe, quer brincar comigo? Daqui a pouco, filha. Eles nunca têm tempo para brincar comigo, mas gastam horas vendo coisas no celular. Por favor, Papai do Céu, me transforma no celular. Daí, todos vão ser felizes aqui em casa. Muito obrigada. Amém. Olha só, esse é um dos vídeos mais visualizados no nosso YouTube TV Evangelizar Oficial. Tem vários outros lá para você ver, mas esse chamou atenção em uma conferência lá em São Paulo, onde eles estavam falando do uso do celular. E é claro que acaba mexendo com todo mundo um pouquinho, né? Porque o celular faz parte da nossa vida hoje, então a gente tem que estar sempre alerta para não acontecer aquele mundo cinza que a gente viu ali. Então, você vai com essa reflexão para o nosso intervalo e já na volta a gente vai falar também sobre as virtudes das mulheres. 12 virtudes que o padre Francisco Galvão trouxe em um livro e que vamos compartilhar com você. Eu te espero. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Já estamos de volta com o programa Vida em Foco, hoje para você falar diretamente com ele que está em São Paulo, Padre Francisco Galvão. Padre Francisco, ele escreveu o livro As 12 Virtudes da Mulher e ele pertence à congregação dos padres e irmãos paulinos, não é isso, Padre Francisco? Tudo bem, meu querido? Isso mesmo, tudo bem, é uma alegria falar com você. Eu que agradeço, viu? Obrigada pelo seu tempo, a sua disponibilidade aí de São Paulo, capital, com a gente. Padre Francisco Galvão, bom, esse trabalho aqui, acho que ele é muito importante, já é relevante pelo tema que nós temos aqui desse livro, né? As 12 Virtudes da Mulher. Sei que o prefácio também foi feito por uma pessoa especial, né? A Cristiane Murray, é assim que fala o nome dela, será? Que ela é a vice-porta-voz do Papa Francisco, né? Sim. E me fala uma coisa, qual que foi a tua inspiração aqui? Porque acredito que o título já diz sobre o que vai se tratar o livro, né? Qual que foi a sua inspiração para colocar isso nessas páginas, falar com as mulheres e ajudar as mulheres? O que foi que tocou o seu coração, padre? Exatamente, embora não seja o meu lugar de fala, mas na minha infância eu convivi com muitas mulheres. E em momentos difíceis da minha vida, essas mulheres me ajudaram a ressignificar o sofrimento e a encontrar a resiliência interior. Olha. Então, quando a minha mãe fugiu com outro homem, depois que meu pai faleceu, os filhos, né, incluindo eu, nós ficamos no sertão e lá nós moramos em várias casas. Uhum. Quando eu olho para trás, eu vejo o quanto foram importantes aquelas mulheres na minha vida, na minha descoberta vocacional, e esse livro tem essa história como pano de fundo, né? No momento de dor eu fui acolhido por muitas mulheres, e esse livro é uma homenagem, embora nas entrelinhas, né? Porque não é autobiográfico, mas ele fala de tantas mulheres resilientes, espirituais, compassivas, que passaram pela minha vida.
Ah, que legal. Nossa, e eu dei uma olhada aqui no sumário, você vai falar das bem-aventuranças da mulher, eu já fiquei, só por esse aqui eu já fiquei curiosa para ler, viu? Aí depois da introdução, tudo tem a inteireza, espiritualidade, resiliência, disciplina, compaixão, leveza, perdão, desapego, paciência, autoconhecimento, amor e gratidão. Parece que pega, assim, um pouco de tudo que todo ser humano tem que ter, é claro, mas que eu imagino uma mulher com todas essas virtudes, né? Você conheceu pessoas assim, certo? E você agora quer também uma forma de gratidão e de passar isso para frente, é isso? Com certeza. E eu penso que essas virtudes, elas são necessárias na vida de todo ser humano. Todos nós precisamos cultivar a resiliência, a espiritualidade, o desapego. Eu penso que hoje, mais do que nunca, depois desse tempo difícil de pandemia, nós precisamos reencontrar o sentido da nossa vida. E essas virtudes são inerentes a todo ser humano. Mas eu acredito que as mulheres, elas têm uma sensibilidade. O Papa Francisco fala isso, né? Que não há harmonia no mundo sem a mulher. A mulher é, então, esse olhar sensível, essa proximidade de Deus na sociedade e na humanidade ferida. Então, eu acredito que as mulheres são mais resilientes, mais espirituais, sobretudo aquelas com as quais eu tive a chance de conviver. Eu vivi na prática essa experiência de ser acolhido e amado por essas mulheres. Ai, que legal. Padre, agora a gente tem um desafio também, né? Eu acredito também como você pensa, acredito muito nessa sensibilidade, nesse florescer da mulher. Mas também as mulheres vivem um grande desafio hoje, né? De achar o lugar delas no mundo de alguma forma, de querer provar muita coisa para muita gente, de repente até se desvirtuar por causa disso, né? Do caminho. Como que você vê isso e como ajudar as mulheres de uma forma geral, para não se perderem? Eu diria que o ponto de partida é o autoconhecimento. Uma pessoa que se conhece, ela se torna livre, ela passa a escutar mais a sua voz interior e deixar de lado todos os barulhos externos, as vozes externas, que tentam trazer respostas prontas para a nossa vida. Eu penso que o autoconhecimento e a escuta de si mesma é o ponto de partida para encontrar a paz e a felicidade. Ah, que legal. E daí esse autoconhecimento, ele vai ser iluminado pela luz de Deus, na tua visão? Com certeza. Eu acredito que a mulher... Eu morei na casa de mulheres que não eram da minha religião, não eram católicas. Olha. Inclusive, eu morei na casa de uma evangélica e eu percebia o quanto, independentemente da religião, o quanto a espiritualidade, esse cultivo interior, essa paz de espírito, ela traz sentido para a nossa existência. Por mais que a pessoa diga que não tem fé em Deus, mas quando ela se conhece, ela começa a perceber que existe uma dimensão transcendente na sua vida e que precisa ser cultivada e alimentada todos os dias. E essas virtudes, elas estão interconectadas. Não tem como falar de resiliência sem falar de espiritualidade, porque a espiritualidade é a base para a nossa fortaleza interior, mas também para lidar melhor com os sofrimentos da vida. Legal. Padre Francisco, e como que as mulheres podem iniciar essa caminhada do autoconhecimento? Qual que você diria que é o primeiro passo ali? O primeiro passo é identificar a sua voz em meio a tantas outras vozes. Eu costumo dizer que todos os dias nós escutamos demais vozes externas e a gente vai se acostumando a buscar respostas prontas fora de nós. E o primeiro passo é exercitar esse caminho interior, esse olhar interior, porque as respostas estão dentro de nós. Mesmo uma pessoa que não se declara católica ou cristã, ela tem essa sede de infinito dentro de si. E tanto o autoconhecimento quanto a espiritualidade nos fortalece nesse caminho de busca pelo sentido. Interessante. E na tua visão, elas precisam de ajuda para isso ou dá para fazer sozinha? Olha, eu tenho uma palavra... Como eu disse, embora não seja o meu lugar de fala, mas um pesquisador, ele consegue escrever sobre várias coisas. E eu fui pesquisar sobre esse termo sororidade, que eu queria saber o que significa isso. Essa empatia entre as mulheres, a capacidade que as mulheres têm de se ajudarem mutuamente. Eu penso que, para ser resiliente, é necessário um apoio social. Todos os grandes pesquisadores da resiliência falam que
O mais importante é, diante da dor, diante do sofrimento, é encontrar um apoio ou pelo menos uma pessoa na qual você possa confiar. E eu penso que essa sororidade ela é fundamental na vida da mulher, sobretudo em momentos difíceis, contar com as outras pessoas, porque sozinhos nós não somos nada, né? Eu acho que passa por aí. Legal. E como agora uma pergunta que seria parecida com essa, mas o contrário, né? E quando essa mulher ela está rodeada de pessoas, mas que não são pessoas talvez virtuosas ou que ao invés de facilitar esse caminho, essa busca, acabam aconselhando de maneira errada, né? De que forma que ela pode se manter firme nas virtudes, mesmo com essas influências diferentes? Aí a gente entra na virtude da disciplina, que é fundamental para todo ser humano. A disciplina do estudo, a disciplina da escuta, a disciplina espiritual. Todos nós precisamos cultivar tempo. Eu sempre digo que uma mulher, para cultivar a sua vida interior, a sua vida espiritual, ela precisa fazer algumas renúncias. Porque todos os dias nós somos bombardeados de muitos afazeres e é preciso saber renunciar, né? Nós temos Jesus, né? Tem uma passagem evangélica onde Jesus visita a casa de Marta e Maria e nesse evangelho se apresentam duas figuras. Uma mulher preocupada, agitada, que não sabe escutar, que é a Marta, e tem a Maria, que é aquela mulher que está aos pés do Senhor, escutando os seus ensinamentos. E hoje é mais difícil cultivar essa contemplação, esse silêncio interior. E eu penso que a disciplina ela é a base para todo grande sonho, para toda conquista, seja do homem ou da mulher. Ah, que legal. Nossa, muito bom, viu? Parabéns, padre. Que bom que já tá vindo com uma escola para as mulheres aqui, né, nas 12 virtudes. Que legal. Como que faz para adquirir esse livro, padre? Bem, esse livro você pode adquirir ou no site da Paulus, paulus.com.br, ou nas livrarias Paulus espalhadas pelo Brasil inteiro. Nós temos 35 livrarias e com certeza você terá um bom desconto. Aí o pessoal gosta, hein? Muito bom, muito bom. Que legal, viu? Muito obrigada, padre. Eu sei que você tem seu compromisso, então obrigada pela tua disponibilidade também de falar aqui conosco. O Brasil inteiro aqui vai gostar muito de te conhecer. Obrigada, viu? Obrigado, é uma alegria falar sobre tantas virtudes importantes na sociedade de hoje, tanto para as mulheres quanto para os homens. E nós estamos passando momentos difíceis de crise na sociedade, na humanidade, e precisamos cultivar cada vez mais essas virtudes, sobretudo a resiliência e a espiritualidade. Muito obrigado. Obrigada a você, padre. Dá a bênção para as mulheres, então, para os homens também que nos acompanham aí de São Paulo. Maravilha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Obrigada, padre. Deus abençoe e acompanhe também, tá? Amém. Obrigada, prazer conhecê-lo. E a gente tem um site para você visitar a partir de agora, que é o site da TV Evangelizar, novinho em folha para vocês, super organizado. Eu gostei muito da forma como foi colocado os apresentadores, os programas, os documentários, tudo categorizado ali para você se achar, para você ver o que está acontecendo. Tá aqui para mim, ó. Noite de Louvor já aparece aqui, né, como um destaque. Então aqui tem alguns destaques do que acontece durante a semana ou durante o mês. Nós temos a programação do que vai ao vivo ao ar, as novas fases do Vem que vão vir, enfim, e todos os apresentadores e programas aqui para você. Então, se tem algum aí da sua preferência, você pode consultar no site tvevangelizar.com.br. A gente faz um intervalo bem rapidinho e na volta, deixa eu ver que eu esqueci o que vem aqui, nós falaremos sobre... Ai, meu Deus, por isso que eu entendi, eu não sou ansiosa, mas o Brasil diz que é um dos mais ansiosos do mundo, então eu volto já com você. De
De volta com o programa A Vida em Foco nesta quarta-feira, 2 de agosto. Lembrando para você que durante todo esse mês de agosto nós continuamos com 2 horários do Terço Mariano, rezado você, junto com o Padre Reginaldo Manzotti, às 6 da manhã e às 6 da tarde. Mais uma oportunidade para você ficar na nossa companhia e aumentar a sua devoção à Nossa Senhora. Bom, a gente vai falar um pouco aqui agora sobre a ansiedade, porque os brasileiros levam a fama de serem ansiosos. Estamos entre os mais ansiosos do mundo. Cerca de 26% dos brasileiros têm um diagnóstico efetivamente de ansiedade. Agora, por que será, né? Por que será que o brasileiro tem tanta ansiedade? Será que a gente tem uma resposta para isso? Bom, vamos ver, né? Vamos acompanhar essa matéria junto comigo. Vamos lá. O Brasil lidera o ranking de países com maior número de pessoas com transtorno de ansiedade. Esta realidade já faz parte do perfil do país desde 2017, de acordo com uma pesquisa realizada pela Organização Mundial da Saúde. Novos dados divulgados esta semana apontam que 26,8% dos brasileiros recebem diagnóstico médico de ansiedade. 1/3, 31,6% da população mais jovem, entre 18 e 24 anos, é ansiosa. O estudo mostra também que o maior número de casos diagnosticados foi na região centro-oeste do país, com 32,2%, e atinge mais as mulheres, com 34,2%. Além disso, 12,7% dos brasileiros já receberam diagnóstico médico de depressão. A região sul do Brasil possui o maior número de pessoas com depressão, 18,3% entre as mulheres, e na faixa etária de 55 a 64 anos, 17% sofrem com depressão, seguida pelos jovens de 18 a 24 anos, onde o índice é de 14,1%. Especialistas alertam que a qualidade do sono é um dos fatores determinantes no desenvolvimento da depressão e da ansiedade. A pesquisa mostra que a falta de acesso a serviços especializados dificulta o diagnóstico dos transtornos de ansiedade e depressão. É importante lembrar que os tratamentos para ansiedade e para depressão são realizados por profissionais de diferentes especialidades. Além de sessões de terapia, são indicados também exercícios físicos, porque eles liberam hormônios no organismo que causam sensações de bem-estar e relaxamento. Em casos mais graves, como síndrome do pânico ou de transtorno do estresse pós-traumático, é necessário o acompanhamento de um psiquiatra e uso de medicamentos controlados. Todo o tratamento é oferecido pelo SUS, de graça. E eu lembro a você também que durante esse mês de agosto nós estamos na 5ª etapa da campanha de Jesus das Santas Chagas. Continuamos com aquele foco de julho para poder reformar a parte elétrica de toda a estrutura da obra Evangelizar. E é por isso que a gente está aqui, mais uma vez, te pedindo para nos ajudar durante esse mês de agosto com esta campanha de Jesus das Santas Chagas. É uma doação extra que você pode fazer em qualquer valor, porque vai ser significativo para a gente, viu? E é claro que a gente olha também para uma virtude das Santas Chagas de Jesus, que é a virtude da humildade. Então, aproveite durante esse mês de agosto. Se você já puder fazer já nesse começo de mês, já faça a sua contribuição para que a gente possa atingir a nossa meta e poder ir mais longe com a nossa evangelização. Bom, eu me despeço de você por hoje, mas amanhã nós temos um novo encontro aqui no programa Vida em Foco. Continue na nossa programação e amanhã encontro você aqui às 3h30 da tarde. Beijo, fica com Deus.